Amados em Cristo, a reflexão de hoje é a maldade das pessoas nos últimos dias. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, escreveu: Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Amados, em 2 Timóteo, capítulo 3 todo, Paulo dá uma descrição de como será o comportamento da humanidade nos últimos dias, período indicado e iniciado após a exaltação de Cristo aos céus. Ele apresenta uma lista detalhada das características malignas que habitarão o coração da humanidade. Ele alerta para o comportamento dos impostores da fé e se alegra pelo fato de Timóteo seguir de perto o seu exemplo, seguindo firmemente a palavra de Deus. As palavras iniciais do capítulo 3 estão em conexão com o seu final, porque o mal que é referido no início tem o seu único antídoto na afirmação que é feita no fim, a saber, somente poderão prevalecer com Deus nos últimos dias cheios de iniquidade aqueles que têm sido aperfeiçoados espiritualmente pelo ensino das Sagradas Escrituras, pela qual atua o próprio Espírito Santo. Somente aqueles que permanecerem na palavra de Cristo poderão ter suas vidas edificadas sobre a rocha. Timóteo não deveria estranhar o fato de haver na igreja pessoas ruins, porque na rede do Evangelho vem tanto peixes bons quanto ruins, como se vê em Mateus capítulo 22, versículo 47 e 48. Jesus havia alertado os primeiros discípulos quanto ao fato de que se levantariam falsos profetas sedutores na igreja e que o inimigo plantaria o seu joio nela. E nem por isso nós deveríamos ficar ofendidos com isso, pensando mal da igreja cristã. Sempre há muita escória misturada ao ouro que não foi completamente refinado, e sempre há joio e palha misturados aos grãos de trigo que estão sendo peneirados. Então Timóteo deveria estar preparado e armado em seu pensamento quanto às coisas que deveria suportar com paciência e mansidão no seu trabalho de evangelista. Quando as pessoas passam a ter as características apontadas por Paulo no início desse capítulo, pode ser dito que se trata de uma época difícil, porque exigirá muito esforço para que o Evangelho continue a ser anunciado em toda a sua verdade. Vivemos dias trabalhosos que exigem aos reais cristãos muito poder em graça e paciência para que, firmados em Cristo, vivam
e compartilhem o amor cristão. É espantoso a facilidade com que as pessoas que se declaram cristãos viverem dando um mau testemunho, com vidas não transformadas pela verdade, sem a presença dos frutos do Espírito Santo, opostos à sã doutrina. Muitos têm ao seu alcance a verdade das Escrituras, mas não estão dispostos a aplicar a verdade em suas vidas e lares. Se eles se opõem à sã doutrina, como poderão ser santificados pelo Espírito Santo, restaurados e renovados por Deus? Então a consequência inevitável será descrita por Paulo, onde se vê não apenas a desordem pessoal, mas inclusive a desordem nos próprios lares. É importante frisar que a expressão últimos dias usada por Paulo se refere à última dispensação, que é a do Evangelho, o tempo da graça, o tempo da salvação. São os dias para a evangelização dos povos e, evidentemente, à medida que o tempo passa, as condições difíceis se agravam, porque Jesus disse que a iniquidade se multiplicará no tempo do fim. Paulo deixou testemunho bem inteirado de que não ficasse na expectativa de que haveria uma época dourada na terra, onde a verdade prevaleceria completamente pela pregação do Evangelho. Não será, portanto, a igreja cristã, a família de Deus, o cristão, com o trabalho de evangelização, que trará paz e segurança eternas ao mundo, mas o próprio Senhor Jesus, pela força do seu grande poder, quando da sua segunda vinda instituir um novo céu e uma nova terra. Daí cantamos: eu avisto uma terra feliz. Celeste.
viva esperança de um novo céu e uma nova terra, continue-nos a motivar pela fé em Cristo Jesus a nossa caminhada aqui na terra, sempre no propósito de anunciar o Evangelho em palavras, com nosso modo de vida, anunciar o amor de Deus, amando nós uns aos outros, como o Senhor Jesus ensinou. Amém.